Altamiro querido chegando aí. Isso, fica mais alto na tela aqui, Altamiro. Tá muito para baixo. Abaixa um pouquinho a câmera, pronto. Aí você fica mais alto, fica aqui da minha altura. Você tem de altura? 1,80? Não, menos. 1,72, eu acho. Sei lá, 1,72. Nós estamos na mesma altura. Ô, Altamiro, o que aconteceu na Argentina ontem, rapaz? Você estava vendo isso? Seja bem-vindo. Eu já estava prevendo que, mesmo que o Massa tivesse se superado ali no debate e tudo mais, mas não é isso que define uma eleição, né? A gente já aprendeu isso, né, o Genuíno. Desculpa, o meu querido Altamiro, fiquei aqui com o Genuíno na cabeça. Quero te ouvir um pouquinho aí, faz um balanço, que daí a gente vai tecendo as questões. Beleza, Conde. Prazerzão estar contigo, mestre. Eu estava ouvindo, realmente Genuíno é um excelente contador de causa. Eu sempre me divirto muito com ele. Ele é bom. Excelente contador de causa. Aquela do Brizola é excelente, do pobre. Não, e ele conta imitando, né? Faz todo aquele processo. Excelente. Genuíno é uma figura. Então, Conde, 3 semanas atrás teve eleição municipal na Colômbia. E o Petros levou uma surra, né? O Gustavo Petro levou uma surra nas eleições municipais na Colômbia, inclusive na capital, onde ele foi, né? Prefeito, onde era uma grande liderança, perdeu também, né? Na semana anterior tinha tido a derrota também na eleição do Equador. O ricaço lá, o Nodoa, né? O filho do dono das bananas, né? Tinha ganhado a eleição, né? O pai concorreu 5 vezes, nunca ganhou. O filho, né? Ganhou a eleição com uma propaganda de liberalismo puro na economia. Tá? Nós estamos vivendo uma onda conservadora no mundo. Estamos vivendo uma onda de extrema-direita no mundo. Nessa ocasião, em função da eleição na Colômbia, eu até escrevi um artiguinho e brinquei, né? Extrema-direita se fortalece na América Latina, citei o caso colombiano, né? Derrota do Petro, né? E citei o caso, então, do Equador, né? A vitória do Noboa. Né? E deixei brincando, né? Porque está todo mundo com um otimismo lascado em função do primeiro turno da eleição na Argentina. Vamos ver o que vai dar na Argentina. Né? Eu acho que nós estamos vivendo essa onda de extrema-direita no mundo, né? Que tem razões muito fortes, tem causas muito fortes. Né? Nós estamos vivendo uma crise prolongada do capitalismo que não dá alternativa para ninguém. Né? Gera desemprego, gera violência, gera migração, né? Gera queda de renda, não dá perspectiva para a juventude. Né? Então, o capitalismo, nessa fase neoliberal, os problemas sociais se aguçaram muito. Né? O tecido social está totalmente esgarçado. Né? E isso dá brecha para a extrema-direita. Foi assim com a ascensão do nazismo, do fascismo nos anos 30. Né? Isso dá brecha para a extrema-direita. Né? Porque aí ela vem com a propaganda anti-imigração, ela vem com a propaganda de combater a violência com violência, né? Ela vem com saídas fáceis, né? Que iludem muitas pessoas que estão desiludidas, estão sem perspectiva. Então, você tem essa crise permanente do sistema. Essa crise permanente do sistema gera uma crise das instituições, credibilidade das instituições. Ninguém acredita muito no executivo, no legislativo, no judiciário, nos sindicatos, na mídia. Ninguém acredita. Todas as instituições, sejam as instituições do Estado, sejam as instituições da sociedade, estão em crise. Né? Há uma descrença. Né? Por isso que o Milei aparece como uma motosserra, vou quebrar tudo, vou arrebentar tudo, aparece como outside. Né? É uma crise nas instituições, né? Nas instituições democráticas, uma corrosão. Além disso, um terceiro fator que eu acho que pesa. As forças progressistas, as forças democráticas, elas vencem as eleições. Venceram importantes eleições aqui no nosso continente, né? Inclusive recentemente, Petros, Lula, né? Na Bolívia, no Chile, com Boric, venceram importantes eleições. Só que essas forças progressistas têm encontrado muita dificuldade de apresentar planos consistentes. São
São governos que enfrentam dificuldade. Você pega o caso da Argentina, é radicalizado esse processo de dificuldade. Você ter 140% de inflação, você ter 40 e poucos por cento dos trabalhadores na Argentina que estão precarizados, desempregados, você ter fome em Buenos Aires, fome nas principais províncias, né? Então, as forças populares progressistas fazem programas bons e entregas, para usar um termo da moda, entregas boas, tal, mas não conseguem enfrentar os problemas estruturais, não conseguem destravar a economia e não conseguem fazer o debate de ideias na sociedade. Perdem o debate de ideias na sociedade. Se eu junto tudo isso, mais um mundo de redes digitais, aí entra a componente comunicação, onde a extrema-direita é muito forte, pronto. Eu acho que estava mais ou menos previsível, lógico, eleição é sempre eleição, o desastre que ia dar na Argentina. Porque o primeiro turno já foi um anúncio. O Massa ganhou, aumentou a votação das prévias do passo para o primeiro turno, mas a direita e a extrema-direita foram a maioria, porque você tem que somar o Milei com a Patrícia, né? E nessa hora, a direita civilizada, que a mídia adora falar, terceira via, direita civilizada, técnica, nessa hora, essa direita, que é a cloaca burguesa dos países, ela não vacila em se aliar com o fascismo. Ela não vacila, está no DNA dela. Nesses momentos, ela se alia com o fascismo. Que é o que a gente pode ver de novo no Brasil acontecer. Eu estou falando isso aqui, inclusive, porque eu acho que serve de alerta para o Brasil. Nós temos todas essas componentes aqui. A economia tem algumas respiradas, mas não está destravada. As instituições não estão com essa bola toda. E o plano do Haddad é um plano de austeridade, né? É um plano recessivo, vamos dizer assim. É um plano do Massa na Argentina, como o ministro está fazendo. O Massa aplicou esse plano. Ele aplicou esse plano lá? Sim, aplicou esse plano, porque como a pressão do capital é muito violenta, a pressão do Deus mercado é muito violenta e o país está muito endividado, o governo Massa cedeu muito. O governo mas o Altamiro, Fernandes a diferença é que a estrutura da economia argentina estava muito mais arrebentada que a brasileira, né? Sim. Não. É lógico, você tem tendências gerais, você tem particularidades de cada país. Cada país tem sua particularidade, né? Não dá para colocar tudo numa mesma forma. Mas você tem tendências gerais. Eu acho que nós estamos tendo uma tendência geral, que é isso. Nós estamos num mundo de muita tensão, né? E nesse mundo de muita tensão, com esses problemas, eu citei aqui alguns, podia citar mais, né? Por exemplo, hoje nós temos muita dificuldade de reação organizada dos trabalhadores, pelo desmonte do trabalho. Hoje é muito difícil a reação, né? Você tem... Vamos ver o que vai dar na Argentina, porque a Argentina tem mais tradição nesse sentido, né? O movimento peronista, a força entre os trabalhadores. Mas o mundo do trabalho está muito desmontado, muito quebrado, né? Houve um desmonte do trabalho. É só você pegar o que são... Aqui no Brasil, nós estamos com 2 milhões e 100 trabalhadores de aplicativos, que não tem direito nenhum, não tem forma de organização nenhuma. O governo, acho que até já votou algumas questões para dar direitos para esses trabalhadores, né? Se não votou, vai votar em breve. Não está aprovado ainda, porque, inclusive... Não está aprovado. Não. Porque existe pressão das plataformas, todas elas rejeitam, iFood, todas elas rejeitam. Há confusão entre os próprios trabalhadores, porque tem setores desses trabalhadores que não se consideram trabalhadores, se consideram empreendedores, não querem ter uma CLT, né? Não querem ter direitos, querem continuar como iniciativa privada. Privada realmente, né? Não é uma bosta, né? Mas querem continuar. Então, há esse fator trabalho também. O desmonte do trabalho dificulta a resistência. Se agora, você soma tudo isso, é uma tendência. Há contratendências e cada país tem sua particularidade. É o que você está falando. É muito diferente a situação da economia da Argentina da situação da economia brasileira. A economia argentina vem afundando já há muito tempo, né? O Genuíno disse aqui, não,
Milei vai jogar a Argentina no abismo. Aí eu falei para ele, mas como assim se ela já está no abismo? Porque é uma situação dramática da Argentina, não tem muito o que maquiar, o que explicar, né? Quer dizer, empobreceu furiosamente, inflação de 140% é a oficial, porque a real é maior ainda. Para comprar $1, você precisa de 1.000 pesos. É uma situação absolutamente frágil. E aí a pergunta que eu te faço o Milei vai assumir um país nessas condições, com o discurso que ele faz, tem como funcionar alguma coisa? Então, só pegando um pouquinho antes, voltando um pouco mais pela história mesmo, como são tendências, né? Cada país com sua particularidade. Nós tivemos uma onda de governos de nacional desenvolvimentismo aqui no nosso continente. Figuras como Getúlio, Perón, Alvarado, eram governos nacionais desenvolvimentistas, né? Ao mesmo tempo que se dava governos sociais-democratas na Europa, do welfare state, do estado de bem-estar social, você tinha aqui no nosso continente, né, governos nacionais desenvolvimentistas. Duas figuras muito emblemáticas desse período, uma do Brasil, outra da Argentina, Getúlio e Perón. Aí você tem uma onda de golpes, golpes militares, golpes de tanque na rua, prisão, morte e tal. Na Argentina, inclusive, foi duríssimo, né? Um jogo pesadíssimo, a ditadura. Aí você tem um processo de redemocratização. Alfonsín, Sarney aqui no Brasil, um processo de redemocratização no continente. É quase tudo mais ou menos no mesmo período. Depois você tem a implantação do neoliberalismo no nosso continente. No Brasil foi com Collor de Mello, que caiu, e depois com Fernando Henrique, o príncipe da Sorbonne. Na Argentina, a implantação do neoliberalismo foi mais radicalizada, foi com Menem. O Menem dizia, eu vou manter relações carnais com os Estados Unidos. É desmonte, é dolarização, realmente, o povo argentino está sentindo até hoje as dores dessas relações carnais do Menem. Então, foi um desastre na economia. A economia afundou. Aí você tem governos progressistas, Néstor e Cristina, Lula no Brasil, Evo, Rafael Correa. É uma onda também, uma onda vermelha, uma onda rosa, né? E agora você está tendo novamente uma onda agravada, porque agora está juntando o que há de pior. Você junta ultraneoliberalismo na economia, que já tinha, com fascismo na política, que não tinha. Você tinha autoritarismo, o neoliberalismo não combina com democracia, mas você não tinha fascismo. Fascismo na política e obscurantismo nos valores, nos costumes. Você está juntando o pior dos mundos. O Milei é a expressão disso, é a expressão do pior dos mundos, como foi o Bolsonaro no Brasil. Aonde vai o Milei? A mídia brasileira já está tentando, da mesma forma que fez com o Bolsonaro, diz, não, Bolsonaro é um louco, desvairado, né? Mas o Paulo Guedes vai controlá-lo, vai enquadrá-lo, né? Os generais são muito mais racionais, vão enquadrá-lo. Papo furado, ninguém enquadrou o Bolsonaro, né? Agora estão dizendo a mesma coisa do Milei. Não, o Macri indicou o economista, né? O Macri, que é essa direita mais civilizada, vai enquadrar o Milei. Não, o Milei não tem enquadramento. O discurso do Milei ontem, setores da mídia estão dizendo que foi um discurso brando. Foi brando coisa nenhuma. O discurso do Milei ontem foi duríssimo. Eu vou ser implacável, não tem meias medidas. Ele deu recado, inclusive, para o Macri. Obrigado pelo apoio, mas não tem tibieza aqui, não, porque o Macri é acusado de tibieza na aplicação do projeto neoliberal. Então, esse Milei vai vir com tudo. Como diz o biógrafo não oficial dele, ele é o El Louco. Ele é o El Louco, é o cara... É o cão chupando manga. É o título do livro, é o louco, né? É o cara que, segundo o biógrafo, mudou de comportamento, né, depois que o cachorro dele morreu e passou a aconselhá-lo, né? É o cara que se projetou na mídia. Dizem o seguinte, não, de onde vem o Milei? Não, o Milei é diferente. O Collor veio do mundo da política, do baixo clero e das rachadinhas. O Milei veio da TV. Milei veio da mídia tradicional. Milei é um homem da mídia.
Então, esse é o louco, não tem controle. Não tem economista macrista que vai controlar. E ele está prometendo isso. Né? Hoje acabou de anunciar. Vai privatizar de vez a empresa de petróleo, a YPF, da Argentina. Ele não bobeia. Ele sabe que a batalha de ideias é fundamental. Acabou de dizer também que vai acabar com as emissoras públicas de rádio e televisão no país. Falou abertamente, tudo que a iniciativa privada faz vai ser repassado para ela. Ponto, acabou. Né? Esse cara vai jogando nesse. Qual vai ser o futuro disso? Eu estou com o genuíno. A Argentina pode cair num abismo. Nós podemos ter um processo. É a pergunta que eu fiz para você, que você não me respondeu. Sem vergonha, você. Que você falou que assim, que é o que ele vai encontrar? Quer dizer, ele vai lograr êxito? Ele tem condições? Ele tem, né? Junta, né? Digamos, cruz credo, Deus me livre, né? É aquela coisa. Um programa suicida num país que já é um abismo. É. Não, eu acho isso. Eu acho que ele vai agravar mais ainda. Né? Eu acho que a Argentina corre o risco de processo de convulsão social, e espero que o campo popular esteja à frente para poder capitalizar isso, para poder dirigir para um lugar, porque nem toda convulsão social leva a coisas boas. Né? Espero que, se tiver, né, que as forças populares estejam na frente para poder direcionar corretamente. Mas vai jogar o país num processo de convulsão popular, convulsão social, desculpa, né? Na cabeça dele e da vice dele, a alternativa é, como disse a vice dele, que é muito ligada aos generais do passado golpista, os saudosistas dos clubes militares da Argentina. É a tirania, é o que ela falou. Nós caminhamos para uma tirania, foi o que ela falou explicitamente, a vice dele. Então, você tem esse risco. Agrava-se a crise econômica, porque as respostas que ele está dizendo que vai dar, fim de Banco Central, fim do peso, dolarização da economia, fim das negociações com o BRICS, fim do Mercosul, comprar briga com o Brasil, que é o principal parceiro comercial, comprar briga com a China, que é o principal parceiro comercial no mundo. Esse cara vai afundar a economia. Esse cara vai jogar para o abismo mesmo, de vez. Se já estava emburacado, aí é que vai emburacar de vez. Isso pode jogar num processo de convulsão social no país, isso pode jogar para uma tirania, para uma tentativa de uma tirania. Eu acho que o Milei vai enfrentar entre outros, três grandes problemas. Eu tenho dúvida, Conde, se o Milei chega ao final do mandato. A conferir. Ele vai enfrentar essa situação econômica dramática que a Argentina já vive, e as soluções que ele apresenta só agravam. Ele vai enfrentar uma minoria muito explícita no Congresso, na Assembleia Nacional da Argentina. O partido dele, o Liberdade Avança, né? O partido dele elegeu 30 e poucos deputados. Qual que é o total lá da Câmara Argentina? 200 e pouco, 230, o negócio assim. 230, né? Não sei se é 230, é um pouquinho mais de 200. Né? Os peronistas elegeram 100 e poucos. A coalizão União Cívica Radical, partido da Patrícia, né, que era uma coalizão... 257. Pronto, então ótimo, pegou aí o número certo. 257, eu estava com 230 na cabeça. 257. O Liberdade Avança do Milei elegeu 30 e poucos. Os peronistas elegeram 100 e poucos. Né? A coalizão da Patrícia, né, são três grandes partidos, a coalizão está totalmente rachada, cada um está indo para um lado. Ele vai enfrentar muita dificuldade no Congresso Nacional. No Congresso Nacional, na Assembleia Nacional da Argentina, não tem centrão. Não dá para... Agora, o que todo mundo está esperando, a pergunta de 1 milhão de yuans, né? Não é mais dólar, porque o dólar morreu. A pergunta de 1 milhão de yuans é como é que a classe política, o peronismo em especial, a força progressista da Argentina, vai reagir, né, numa possível convulsão política, né? Se eles vão fazer um impeachment do Milei, porque tudo indica que eles vão ter uma situação de ebulição total, quer dizer, de paralisação do país, né? Com uma figura dessa
e com esse impasse, né? E aí, diga-se de passagem, se ele tiver o apoio popular e botar a população na rua, vai ser um pega para capar, como se dizia antigamente. E aí? Eu acho isso. Voltando, então, eu acho que tem o buraco da economia, que é o que você levantou, né? Esse abismo da economia só vai se agravar com as medidas que ele está propondo, se ele levar à frente. Tem essa dificuldade no Congresso, né? Onde ele é minoritário e não tem muita essa margem de manobra que aqui no Brasil se tem com o tal do Centrão, né? E tem a rua. Vamos ver como o povo argentino vai se portar. O povo argentino tem muita gente dizendo que demonstrou que tem baixíssima consciência. Calma, está um momento difícil na Argentina, né? Isso gera muita desilusão, muita confusão, perda de perspectiva. Mas o povo argentino, quando resolve ir para as cabeças, o povo argentino, em curto espaço de tempo, pôs 4 presidentes para correr. Um deles se chamava Fernando de la Rúa, teve que sair pela chaminé. Foi o Fernando da Chaminé, né? Pôs 4 presidentes para correr. O povo argentino, quando vai para a rua, você tem herança peronista, né? Então você pode ter como diz, o argentino agora está chorando, mas calme que a resistência já vem. Calme que a resistência já vem. Está chorando pelo desastre que foi, mas é um povo que se reergue e é rapidamente. Você tem razão. Não bate bumbo só na bomboneira, não. Não faz barulho só na bomboneira, não. É um povo aguerrido. Aliás, hoje é feriado na Argentina, portanto, bancos e bolsa, né, não funcionaram, e existe essa tensão pré-primeiro dia depois da vitória do Milei. E já tem uma informação que é o seguinte: o Sérgio Massa está pedindo para sair do Ministério da Economia, e o Milei falou assim: não vai sair, não. Assume aí, continua nessa barbaridade que vocês fizeram. E vamos admitir, né, Altamiro? Pedir para votar no Massa, né? Pedir para o povo argentino votar no Massa, com o governo que o Alberto Fernandes entregou, é pedir muito, né? Ele até teve voto demais, vamos ser honestos, não é? É porque o outro lado era extravagante demais, mas assim, impossível, né? Uma inflação desse tamanho, com um país desorganizado desse jeito. Posso trazer para ti o tema do Flávio Dino? Vamos para a gente terminar aqui? Porque é o seguinte: hoje tem uma matéria no Estado. O Estadão está todo ressentido ali, porque foi desmascarado, produziu fake news com relação ao Flávio Dino. O Flávio Dino respondeu. A jornalista do Estadão, Andresa Matais, foi denunciada no Ministério Público. Isso está rodando. E aí fica esse rescaldo, né, de uma imprensa brasileira que continua naquela situação delicada. Altamiro, o que você pode apurar e como é que você acompanhou esse caso da dama do tráfico, né, que era um nome inexistente que o jornalista do Estadão acabou batizando ali na matéria e provocou esse rebuliço todo, e ainda está provocando, né, no governo? Então, Conde, às vezes nesse mundo de redes digitais, a gente usa o termo fake news, parece que mentira é uma invenção do esgoto digital. Não, a mídia tradicional mente muito, sempre mentiu, historicamente sempre mentiu. O Estadão foi um jornal fundado por 20 e poucos fazendeiros, o nome era Província de São Paulo, foi fundado por fazendeiros para defender os interesses dos fazendeiros. O Estadão, na história, sempre mentiu muito. Tem um belíssimo livro, né, que conta a história do Estadão, depois eu te passo direitinho o nome, né, e foi prefaciado pelo Palmério, né, Palmério Doria, grande Palmério, que faleceu há pouco tempo atrás, que mostra o Estadão sempre usou de mentiras, não existia o termo fake news, mas sempre usou de mentiras contra o Getúlio. O Estadão era um dos principais inimigos de Getúlio Vargas. Fez de tudo para desacreditar a possibilidade, a construção da consolidação das leis do trabalho, da CLT. Fez de tudo para desacreditar a construção das estatais brasileiras, principalmente da Petrobras. O Estadão era inimigo da Petrobras, né? O Estadão não existia petróleo no Brasil, né? O Estadão era uma sucursal dos Estados Unidos, né?
defendia os interesses dos Estados Unidos e das gigantes do petróleo, né? Estadão sempre produziu fake news. Estadão foi um dos pivôs do golpe de 64. O primeiro documento escrito pelos milicos no golpe de 64 teve a ajuda dos mesquitas, né? Teve a mão dos mesquitas. Então, o Estadão sempre divulgou mentiras, sempre espalhou, antes do termo fake news, sempre jogou com manipulação para servir aos seus interesses econômicos e aos seus interesses políticos. Agora, ele volta à tona. Essa responsável, editora de política, a Matais, né? Ela age para aplicar a linha do Estadão, né? Para aplicar a linha do Estadão, e parece que é jogo duro com ela, né? Por isso que os jornalistas estão denunciando assédio, né? E há gente que fala que vai vir muito mais denúncia por aí, né? Contra ela, né? Na linha de desgastar o governo Lula, né? Desgastar o governo Lula. O Estadão já vem nessa batida de desgastar o governo Lula, porque o Estadão discorda da política econômica do governo Lula, porque o Estadão discorda da política externa do governo Lula, discorda da relação com os movimentos sociais. Então, o Estadão já vem nessa linha. Nessa linha, o importante era desgastar um dos principais ministros do governo Lula. O ministro que compra a briga, que vai para o enfrentamento com ironia, com grande erudição, com grande capacidade, e vai para o enfrentamento à extrema-direita, que é o Flávio Dino, era o principal cara, né? Então, para desgastar o governo Lula, bate no Flávio Dino. Aí podem ter outros interesses em jogo, pode ter o interesse do Supremo, a vaga no Supremo, pode ter. Então, podem ter outras coisas que estejam rolando. Até fogo amigo, né? Pode ter, né? Mas o Estadão, então, se coloca como isso. Aí o Estadão inventa, porque inventou o termo, inclusive, dama do tráfico. Esse termo não existia. Conta a história de forma totalmente enviesada, que a mulher tinha sido condenada quando não tinha sido condenada, que a mulher foi recebida quando não foi recebida, né? Inventa, criam. Isso é uma grande fake news para desgastar esse ministro, que é o arqui-inimigo do bolsonarismo, a expressão da polêmica com a extrema-direita, né, que é o Flávio Dino, e de tabela desgastar o governo Lula, né? O governo Lula que fica esperto. Se tem ainda gente no governo Lula acreditando nessa mídia monopolista, acorda, peão. Acorda, peão. Fica esperto. Não tem ilusão com relação a essa mídia. Depois não vai pedir favor para a gente, não. Né? Depois não vem chorar, não vem torrar o saco. Né? Acorda, peão. Né? Não tem ilusão. O Estadão está na linha de frente disso. O Estadão está numa crise profunda. O Estadão afundou. Né? A família Mesquita destruiu o jornal Estadão. Não, e o Nassif sempre destaca que o Eurípides Alcântara é o Veja, destruiu a Veja e está destruindo o Estadão. Está destruindo o Estadão. O Estadão está em crise, é um jornal falido, é uma rede, né? Porque tem rádio e tal, falida, né? Corre-se muito buchicho de que está em processo de fusão, estaria inclusive em discussão com a Jovem Pan, para se fundir com a Jovem Pan, para ver se monta uma grande Fox no Brasil, né? Uma grande Fox no Brasil, já que todos eles estão sozinhos, isolados, estão enfraquecidos, ver se junta, né? Corre esse boato, né? De que estaria em negociação. E então o Estadão faz isso. O Estadão vai e solta uma fake news para atingir o Flávio Dino, para atingir o governo Lula, só que essa fake news foi desmoralizada. Né? É quase um ativo para mostrar que o Estadão está na pista. Quer dizer, solta uma fake news, nós temos coragem de fazer isso, então vamos fazer a fusão com a Jovem Pan, que também faz isso o tempo todo. Né? Exatamente. Esse é o papo que está correndo por aí. Estão em negociações em função da crise desses vários veículos de direita no Brasil, né? De se juntar. Só que a mentira, como diz o Dino, tem perna curta. A mentira aparece, né? Aí um papel vale aqui um destaque especial à revista Fórum, o belíssimo trabalho da revista Fórum, né? Que foi atrás, teve acesso a essa ação no Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal, né? Foi acionado por jornalistas que relatam que foram pressionados a fazer essa fake news, né? Que foram pressionados a fazer a carga contra o ministro Flávio Dino, não é isso?
que o termo nem existia, dama do tráfico. Na verdade, o tema que existe agora é dama da fake news, que é essa editora. Dama do Estadão. Isso, a dama do Estadão. Essa existe de fato, a dama da fake news do Estadão. Né? Então, parabéns à revista Fórum, porque você vê, vai dar o relato de todas as fontes que foram consultadas e tal, né? Para mostrar o seguinte, tem algum pepino aí. Vamos ver agora como vai se posicionar o Ministério Público. É o que a gente tem que fazer, investigar essa imprensa que fica aí achando que, né, pode continuar mentindo como sempre fez. Bate-papo para a gente terminar aqui o nosso programa. Gabriel Santa Rosa, a Argentina não corre o risco de receber uma injeção de dinheiro norte-americano para recuperar a economia, com posterior cobrança da fatura em outros governos? É uma bela hipótese, Gabriel. Acho que você tem razão, né? Vamos ver como é que isso... Se o Trump ganhar nos Estados Unidos, com certeza que isso vai acontecer. Denise Tessuto, Miro, não é melhor que Dino continue no Ministério da Justiça? E o Hussein Brasil está dizendo que não vai dar tempo da gente responder agora, que nosso tempo acabou, queridos. Hussein Brasil, como funciona o voto distrital misto? Vem reforma? Vou deixar no ar aqui esses últimos comentários. Meu querido Altamiro Borges, muito obrigado pela sua participação, sempre brilhante aqui. Obrigado pela tua generosidade em nos atender. E vamos estar com o Miro de novo na segunda que vem. Excelente semana para você, meu querido. Tamo junto. Valeu, gente. Obrigado. Amanhã estamos de volta com mais um 11 News.